Olá, pessoal! Hoje o nosso aulão é sobre visual law. O que é, como vivem, onde vivem? Não, na verdade a gente vai tentar descobrir como fazer um visual law eficiente para a carreira e para a prática jurídica e não realizar aí o que muita gente faz de visual law e que recebe muitas críticas dos magistrados em relação a essa aplicação equivocada do visual law. Ok? Então vamos lá, gente. Primeira questão que a gente tem que entender sobre o visual law é que ele é uma sub-área de uma temática já antiga do direito, que é usar de forma de design, de forma gráfica, os elementos visuais, para que você consiga deixar mais claro e compreensível o direito. Ou seja, que a gente busca convencer de forma eficaz e eficiente as pessoas que a gente precisa convencer. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente realiza uma petição, a gente busca convencer quem? Quem é autor busca convencer a parte contrária de que o seu direito é mais importante do que o direito da parte contrária. Busca convencer o juiz, que vai dar sentença, e busca convencer também, no caso, desembargadores, se houver recurso, alguma questão nesse sentido. Ou seja, o uso do visual law, ele é para facilitar o processo de conhecimento, é para facilitar a compreensão do direito. Ou seja, a gente vai utilizar aspectos e questões visuais para melhorar essa compreensão. Não necessariamente a gente vai precisar colocar ali um desenho, uma firulinha, que é o que está acontecendo muito, e a gente está levando muito, está tendo muitas peças criticadas em relação a esse ponto, ok? E aí, o que eu posso utilizar, então, de recurso visual para o visual law, professor? Você pode ter vídeos, por exemplo, você pode fazer um QR Code, gravar o vídeo explicando e pedir ao magistrado para poder assistir o vídeo que você vai estar explicando. Se você é cientista da área, então você é cientista jurídico, já escreveu algum artigo que você defende o que está ali, e para não ficar tão complexo a petição, você pode colocar ali QR Code direcionando para a sua petição, que fica uma coisa mais visual. Você pode colocar infográficos, que são questões estatísticas para chamar atenção. Fluxogramas, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu vou ensinar vocês aqui como fazer fluxograma, que eu gosto bastante. Faz essa percepção, e aí vocês podem fazer em vários locais, eu vou explicar alguns locais que são legais para fazer isso. Então, são questões que podem ajudar vocês no processo. Quais documentos que eu posso aplicar Visual Law? Em síntese, qualquer texto pode ser aplicado. Em qualquer texto, a gente pode ter aí a utilização de visual law, petição, contratos, termos de uso. Aqui eu tenho um exemplo de um mandado de intimação e citação, onde você tem um vídeo informativo sobre o documento, para explicar a pessoa, qual que é a finalidade, qual é o prazo, ou seja, algo didático e sem muita firulinha. Apesar de que aqui nós temos esses desenhos para informar, porque a gente tem pessoas que não são do direito que vão estar utilizando, recebendo esse mandado de citação de intimação de penhora, então eles precisam ter conhecimento, eles não necessariamente precisam saber de tudo, por isso dessas figurinhas, para quando o público é externo ao direito. Quando é interno ao direito, eu acredito que seja totalmente desnecessário colocar figurinhas, ok? Como você utiliza Visual Law nas suas peças processuais? E aí, pessoal? Se você é advogado, você é promotor, você é juiz fazendo a sua sentença, como que você utiliza? E aí, nós temos aqui dois formatos. Formato A é uma sentença, onde eu tenho aqui um resuminho de como que seriam as questões da sentença. E aí eu tenho uns desenhos e tal. E aqui no formato B, uma síntese, onde eu tenho uma organização em informações importantes, teses jurídicas defendidas, argumentos defendidos, fundamentos defendidos. E aí, qual desses dois formatos você acha que é um formato que legitime e traz para o nosso dia a dia realmente um processo de convencimento ao magistrado?
E aí é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Se a finalidade da peça é realmente atingir alguém que é do jurídico, vocês acreditam que isso representa algo que um jurista faria? Então, eu acredito que utilizar esses organogramas, esses desenhinhos, vão ser importantes quando a gente busca atingir público externo ao jurídico. Porque no público interno ao jurídico, o melhor seria uma organização do pensamento, uma organização para convencer o juiz de forma mais rápida. E aí vocês me falam, professora, quando que vai usar os dois? Então, no meu entendimento, uma sentença ela não poderia ter isso aqui. A sentença deveria ser dessa maneira. O que pode ser dessa maneira que está no formato A? Seria, por exemplo, igual a gente colocou aqui, um mandado de citação, que são pessoas externas ao direito, externas ao jurídico. Então, esse é um posicionamento que eu tenho. E qual desses dois que vocês acham que passaria mais informações e mais credibilidade? Pensando no leitor e em suas peças, né? O juiz, advogado, servidores públicos. Se vocês acreditam que isso aqui passa credibilidade, esse formato A passa credibilidade, eu acredito que não. E para isso, gente, eu encontro e vejo vários problemas que são recorrentes, estão acontecendo nos tribunais de infantilização das peças, né? Então, a gente tem aí, para mim, é um exemplo de como não fazer uma peça processual. Peças processuais, elas têm que ter um rigor processual, e isso acontece porque tem uma falta de demonstração de conhecimento técnico e jurídico. Então, você não defende, não apresenta argumentos. As pessoas não sabem diferenciar tese jurídica de argumento jurídico de fundamento jurídico, que é um ponto que a gente vai falar aqui hoje. Recursos são apresentados de forma desordenada, não ajuda a convencer o magistrado, não ajuda a convencer a parte contrária, o advogado da parte contrária, e infantilização desse processo, recursos visuais desnecessários. A gente tem que utilizar recursos para auxiliar o processo de convencimento e não para atrapalhar. E aí, para mim, a melhor forma é utilizando esses organogramas. Para quê? Para que a gente possa demonstrar um conhecimento técnico jurídico, demonstrando o que é tese, o que é argumento e o que é fundamento. Se você não sabe, hoje você vai aprender. Utilizando uma organização do pensamento, então vocês observem que cada tese é composta pelos seus argumentos e cada argumento composto pelo seu fundamento específico, e não infantilizando as nossas petições, ou seja, criando petições que são realmente convincentes, que buscam convencer o juiz, e não apenas infantilizadas. Isso é o visual law para mim e é o visual law de qualidade. Qual o primeiro passo, então, para chegar nessa melhor forma de elaborar o visual law? Passo 1, compreender o processo argumentativo. E, para mim, esse é o maior problema que nós temos hoje na ciência do direito e principalmente no ensino jurídico, que a gente tem um problema no ensino jurídico, que é a argumentação jurídica. A maioria das pessoas não sabem argumentar. Elas vão para a prática jurídica sem saber técnicas, sem saber como fazer, e aí, ao longo do tempo, elas vão criando suas próprias formas, uma forma mais intuitiva e menos formal. Isso aconteceu comigo. Tanto que eu falo com os meus alunos que se eu tivesse professores como eu acho que eu estaria anos-luz do que eu estou hoje, porque eu queria muito ter aprendido sem ter sofrido para poder desenvolver técnicas de argumentação. E aí a gente precisa entender. Você sabe a diferença entre tese jurídica, argumento jurídico e fundamento jurídico? A primeira coisa para a gente entender. Antes de tudo, fontes do direito. O que são as fontes do direito? Fontes do direito é de onde que o direito nasce. O direito, ele nasce, e as principais fontes estão no artigo 4º e 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é a lei que define para nós quais são essas fontes do direito. Então, a gente tem lei, analogia, costume, princípios gerais e jurisprudência. Lá no artigo 4º e 5º, a gente não tem doutrina como fonte do direito. Por quê? Porque a doutrina ela é considerada
uma fonte onde que a gente faz a comparação de argumentos e não onde a gente nasce o processo argumentativo. Então, isso você tem que entender. Fontes do direito vai me garantir ali um processo argumentativo. Como? Vamos lá. Fonte, fundamento jurídico é em qual fonte que eu estou baseada. Então, vou pensar. Eu quero legítima defesa. Qual a fonte jurídica, ou seja, qual a lei, qual o julgado que me dá base para que eu tenha o que eu quero, que é a legítima defesa? E aí, tese jurídica, o que que é? É a conclusão final defendida pelo jurista, ou seja, o que você defende. O que que você defende? Aí vamos definir aqui no nosso exemplo. Vamos ao exemplo geral. Todo mundo gosta de criminal, então vamos ver no criminal. Aconteceu um assalto, e no assalto, Joãozinho pegou uma faca, o assaltante estava com uma arma de fogo, o Joãozinho pegou uma faca e esfaqueou a veia femoral do bandido e acabou matando. Nesse caso, ele fez só um golpe. Nesse caso, o que que a gente vai defender? O que que você vai defender para o Joãozinho, você é advogado Joãozinho? Você vai defender legítima defesa. Ou seja, você não quer que ele vai ser preso porque ele agiu em legítima defesa, dele ou de outra, quem estava na casa. Qual argumento jurídico você vai utilizar para isso? Um dos argumentos, meios moderados. Meios moderados é um argumento. Por quê? Porque o Joãozinho fez só um golpe, ele agiu só uma vez, e o outro estava com arma de fogo e ele estava com uma faca. Ou seja, o meio é menor do que o meio outro utilizado. Gente, eu não sou criminalista, eu estou falando assim, é só porque vocês gostam muito da área criminal, viu? Qual artigo vai definir, vai trazer a possibilidade de legítima defesa? Artigo tal do Código Penal. A jurisprudência tal também vai nesse mesmo encontro, professor. Então, eu vou colocar ela. Então, vocês percebem. O que eu tenho? Tese jurídica é o que eu defendo. Argumento jurídico é o que eu vou utilizar para demonstrar, para argumentar o que eu defendo, que é a minha tese jurídica. E fundamento é partir de qual fonte que eu vou utilizar isso. A professora, legítima defesa, além de meios moderados, eu posso articular que sei lá, algum outro argumento. Você pode ter vários argumentos para uma tese só, não tem problema. O que você não pode é ter tese sem argumento e ter argumento que não vincula nenhuma tese, ok? E, gente, o que a gente tem para entender? Esse organograma, eu gosto muito dele, eu utilizo desde 2022, foi uma publicação que eu fiz lá em 2022, demonstrando essa técnica. E tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. E o que é a ideia? Quando eu tenho, aqui eu tenho uma sequência do pensamento para elaborar o argumento e a tese. E aqui é quando eu tenho a sequência de elaborar o texto, ou seja, antes de escrever, eu tenho que pensar. Então, eu vou primeiro pensar, destacando qual artigo da lei está as minhas coisas. Eu vou fazer uma pesquisa sobre qual a lei, quais os julgados que eu vou utilizar. Vou fazer as minhas considerações preliminares, que a professora ensina a fazer isso dentro do quadro de coleta. Quem é aluno da professora já sabe. Você destaca os argumentos a partir dessas considerações preliminares. E aqui a gente utiliza a técnica de argumentação jurídica, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual videozinho, são 3 vídeos que vocês vão ver e vão conseguir fazer esses argumentos. E aí, o conjunto de argumentos pode te levar à construção da sua tese jurídica, que é o que você vai defender. E isso tudo vai criar a sua peça jurídica. Vai depender se é uma petição inicial, uma contestação, o que for, ok? Na prática, o que a gente tem? A gente tem um problema jurídico. Esse problema ele vai chegar até você, jurista. O cliente vai te contar um fato, vai te mostrar o que ele tem de provas. E aí você vai ter que pesquisar e descobrir qual é o direito a ser aplicado. Ao aplicar esse direito, você vai definir ali qual é a ação, se vai ser uma ação judicial, extrajudicial, qual é a peça jurídica. E para isso, você vai compor a sua peça jurídica.
Basicamente, toda peça jurídica é formada por fato, direito e pedido. E aí vocês me falam, o que é cada coisa? Fato. Fato é onde você conta a historinha. Você conta a sua versão da historinha. Direito. Direito é onde você conta os seus argumentos e os seus fundamentos jurídicos. E pedido é onde você destaca as suas teses jurídicas defendidas. Por isso que a gente tem pedido tese, que é os pedidos que foram testados, que você está pedindo, baseado nos argumentos que estão no direito, e você tem pedido acessório, que é aquele de pedir para citar, pedir para intimar, pedir para apresentar tal coisa, são acessórios, que é para complementar. Entendido a organização desse processo argumentativo, a gente precisa agora ver como que está destacado. Vamos lá. Então, numa peça, eu tenho fato, é onde que você conta a historinha, o direito, você vai ter o argumento 1, pode ter subargumentos, se você tiver subestruturas dentro de um próprio argumento. E aqui também você vai destacar argumento e fundamento. Os pedidos, você vai ter pedido tese, que é a apresentação do que você está defendendo. Pode ter mais de uma tese numa peça. Lembrando que numa prática jurídica a gente não tem mais de uma. Na pesquisa científica, a gente tem uma única tese em qualquer um dos documentos. A tese de doutorado tem que ser uma tese jurídica só para você defender ao longo de todo o trabalho. Na prática, não, você pode ter duas. Você pode ter legítima defesa ou outra tese jurídica, que seria redução de pena, por exemplo. Duas teses, dois pedidos, não tem problema, a gente chama de pedidos alternativos. E acessório, que são aqueles pedidos complementares que vão te auxiliar no processo. Pedir para intimar o banco tal, para apresentar um relatório tal. São pedidos acessórios. E aqui eu tenho um exemplo de aplicação prática. O fato, onde você conta a historinha, o direito. Aí aqui a gente tem, olha o argumento no título. Isso aqui a professora tem vídeo, sim, explicando como fazer o argumento no título. A vulnerabilidade dos proprietários como fundamento para sua consideração histórica no processo de formação humana da área pleiteada. Esse é o argumento. O fundamento são as fontes do direito, o textinho que você vai escrever a partir da lei, dos julgados, analogia, costumes, princípios gerais, de tudo. E os pedidos que você vai colocar. Aqui é um exemplo de construção do argumento no título. A gente pode escrever ele de duas formas, de forma direta e de forma utilizando o como. Como escrever isso aqui é um ponto, uma técnica específica que a professora vai mostrar para vocês aonde que está. São 3 videozinhos que não são longos, mas que vocês precisam assistir. Passo 3. Então, o primeiro passo, a gente entender o que é argumento, entender o que é tese jurídica, argumento e fundamento. Depois, você reorganiza, você estrutura o seu pensamento a partir do que é tese, o que é argumento e o que é fundamento. E agora você vai estruturar o seu visual law. Que, para mim, é a melhor estrutura de visual law. Qual que é a peça a ser produzida? É uma contestação a pedido de alimentos. Beleza. Pedidos preliminares processuais. É tudo que o juiz vai analisar antes de entrar no mérito. Então, por exemplo, eu posso ter ali a competência. Eles entraram com a petição num lugar onde que é incompetente. Então, eu tenho que fazer uma preliminar processual. Então, isso você vai destacar ali. Pedido tese 1, ou seja, meu pedido 1. O que eu estou querendo? Aqui, nesse caso, eu dei exemplo de 2 pedidos tese. Pode ter 3, 4, quantos forem necessários. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês mais cedo, eram 3 pedidos tese. E aí, a gente tem os argumentos que vão fortalecer cada um desses pedidos. Então, eu tenho o argumento 1 do pedido tese 1, o argumento 2 do pedido tese 1. Cada um desses vai ter que ser pautado em fundamentos normativos jurídicos do argumento, que são as fontes do direito. Se organizando o seu pensamento nisso, antes de escrever a sua peça, você vai já estar, assim, anos-luz dentro do caminho. E aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo. Ó, o pedido tese meu era manutenção da terra. Argumento 1,
a vulnerabilidade dos proprietários como fundamento para a sua consideração histórica no processo de fundamentação da área pleiteada. Subargumento 1, aí eu coloquei, da consideração dos proprietários como campesinos. Qual artigo? Artigo 2 da lei tal, julgado tal da lei tal, página tal do laudo pericial. Ou seja, de onde que eu tirei esse argumento meu que eu considero os proprietários como campesinos? Desses locais. E esse subargumento me ajuda a fortalecer o argumento da vulnerabilidade, que me ajuda a convencer no meu pedido, que é a manutenção da terra. E isso a gente pode ter vários subargumentos baseados nesse processo. Como que você vai fazer esses organogramas aqui que a professora ensinou? Você pode utilizar aplicativos como o Canva, o PowerPoint, Prezi, tem sites especializados em relação a isso. E aí, como que você vai fazer para você fazer isso de uma forma fácil? Eu vou aqui destacar no próprio slide, no local de slide, a gente tem um lugar que chama aqui, ó, Smart Art. Quando você clica em Smart Art, ele apresenta vários organogramas, então você vai ver qual que é o melhor para você dentro do seu pensamento, de hierarquia, de relação, um confrontando o outro, vai depender do que você quer. Então, você pode utilizar aqui no Smart Art. O Smart Art também tem no Word. Então, se você está fazendo dentro de uma petição, você pode ir lá no Word e já utilizar ele. Muitas pessoas, e aí teve essa pergunta lá na caixinha do Mentorizando, me perguntaram como que poderia fazer isso, esses organogramas, dentro do Drive, do Google Docs, do Drive, do Google. Então, lá é bem complicado, lá é um processo de criação bem complicado, porque ele não fica certinho. Então, assim, eu acho dos locais mais difíceis de fazer é lá. Mas se alguém quiser, depois a gente pode fazer um vídeo específico ensinando como mexer lá. Mas assim, eu acho ele o mais mais difícil, sendo que o Smart Art, tanto aqui no slide, no PowerPoint, como no Word, é muito fácil, ok? Estruturado o seu Visual Law, aí você vai escrever sua peça. Por quê? Porque dessa forma você vai escrever uma peça enxuta, rápida, e o objetivo principal é convencer o seu cliente. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de como eu escrevo as minhas peças usando o Visual Law. Então, aqui a gente tem... você pode colocar o Visual Law tanto no fim da peça como no início da peça. Eu coloco no fim. Esse aqui é uma petição minha, de um cliente meu. E aqui eu venho, né? Então, identificação das partes. Aqui as preliminares de competência processual, que eu coloquei aqui, que teve para a comarca específica de Patos. Os fatos. Eu conto a historinha. Vocês percebem que eu coloco anexo 1, 2, 3, 4? Por que eu faço isso? Porque eu elenco aqui no final quais são os documentos que eu estou anexando para que o juiz entenda e compreenda bem toda a ideia, ok? E aí, eu venho destacando. Então, eu contei a historinha nos fatos, beleza. Aí, eu venho para o direito. E aí, aqui no direito, eu venho destacando os argumentos. Então, aqui é o argumento 1, e eu conto a historinha do argumento 1. Argumento 2, vocês observem que aqui, ó, eu fiz o argumento no título, a inversão do ônus da prova definida pela aplicação dos direitos básicos do consumidor. E eu fiz só um parágrafo, porque eu não preciso mais do que isso. Eu preciso demonstrar o meu direito, preciso demonstrar o fundamento e as provas, se forem necessárias. E as provas minhas, eu estou destacando em anexo aqui, inclusive, para ficar mais fácil para o leitor, que é o juiz, compreender. Vocês observem que eu coloco as citações e eu não faço nenhuma citação recuada, nem de legislação nem de julgados. Por que eu não faço isso? Porque o juiz, ele quer saber o que você pretende, o que você quer, baseado nas fontes. As fontes, a lei, ele consegue ter acesso a qualquer momento. Você põe um link aqui, ele acessa o link para ele conferir, se ele quiser conferir. Ou seja, você não precisa vir e fazer aquelas petições recuadas o tempo todo. Então, vocês percebem que nenhuma peça minha, ela é feita baseada em recuo. Aqui, ó.
sobre a teoria do desvio produtivo, a apelação número tal, ou seja, eu trago a apelação, explico sobre ela, falo como ela está descrita dentro do meu processo argumentativo e eu não ponho ela recuada. Por que eu não ponho ela recuada? Porque eu não preciso colocar ela recuada. E aí eu venho destacando todos os pontos dentro do meu direito. Vocês percebem que aqui, ó, eu ainda estou dentro do direito, com vários argumentos. E aí, aqui, eu apresento, no final, a minha síntese argumentativa. Dentro dessa síntese argumentativa, eu coloco a minha lei, eu coloco as teses jurídicas, que é o que eu estou querendo. Lembrando que isso aqui, os meus pedidos teses, vão estar aqui nos meus pedidos. Eu apresento os meus argumentos e aí eu destaco. O argumento 1.1 é o primeiro que está lá. Eu faço na sequência para ficar bem didático para o juiz. Por quê? Se ele pegar uma peça, essa peça tem 12 páginas, sendo que de escrita mesmo ela tem 9, né? Se ele não lê nada dessas 9 páginas, e se ele lê só essa síntese argumentativa, esse resuminho, que eu já tenho sumário argumentado, com os fundamentos, qual é a lei, qual é o artigo, qual é o julgado que me leva a isso, eu consegui convencer ele a partir dessa síntese argumentativa, já valeu o uso do visual law. Ou seja, aqui eu consigo, através de uma síntese, de um organograma, de um visual, trazer e convencer o meu cliente, no caso, o magistrado, para defender o meu cliente. Professora, eu poderia colocar isso lá no início? Poderia. Outro lugar que seria legal ser após os fatos, antes do direito. Pode colocar, não tem problema. Eu gosto aqui no final, por questão minha mesmo, é pessoal, mas vocês podem colocar onde vocês acharem que é melhor para convencer. E aí, gente, lembrar que o título argumentado é aquele que já traz o resultado da informação no título. O leitor ele não precisa ir em outro lugar. Pelo título, ele já sabe o que você está querendo defender. Ele já sabe as suas informações. E aí você já destaca quais são os fundamentos, ou seja, qual lei e qual julgado, você já ganha o leitor só nessa síntese aqui do seu visual. E aqui os pedidos, né? Dentro dos pedidos a gente vai ter pedido tese, que no caso aqui é o pedido tese, e pedido acessório, que a gente vai ter, que é aqui, ó, por exemplo, oficial, banco tal, sobre tal coisa, é pedido acessório, ok? E o restante no normal de uma peça específica. Eu coloco aqui no final os anexos e eu coloco a numeração desses anexos também no PJE, no caso que eu utilizo aqui, o PJE, e eu utilizo ele com os anexos também, usando a mesma nomenclatura, para que não fique difícil para o juiz entender, para o juiz compreender. Entendido essa organização da peça processual, entender como escrever a forma de escrever para convencer é um ponto muito importante. E aí já tem um vídeo aqui no nosso canal, que é a técnica para escrita jurídica, passo para escrever os tópicos de um trabalho científico. Eu gravei esse vídeo especificamente para trabalhos científicos, mas vocês podem adaptar isso para a prática jurídica, lembrando que a prática ela é mais resumida, é mais rápida, mas as técnicas são as mesmas, vocês podem utilizar. Aqui no exemplo prático que a gente acabou de fazer, e o que não fazer? Não fazer textos longos e descritivos, vocês viram que na minha peça é um parágrafo e pronto, não é mais do que isso. Porque ninguém quer ler para não ter nada. Coisas recuadas, para que fazer coisas recuadas? O objetivo aqui é solucionar o processo, é convencer o juiz, que é a prática dele. E aí, como que a gente vai solucionar? Fazendo argumentos jurídicos bem feitos nos títulos, uma capacidade de síntese para a escrita do seu argumento de uma forma reduzida e, principalmente, colocar o seu argumento em uma linha para ficar no seu título e buscar, e com isso, o juiz ser convencido. Aí, como fazer o argumento no título, nós temos. Primeiro, você vai entender como coletar os dados para criar esse argumento. E aí eu tenho um videozinho específico de como coletar esses dados, como coletar dados para pesquisa jurídica e compreender o quadro de coleta. Esse quadro de coleta é criação minha, eu criei durante o meu doutorado, eu aplico com os meus alunos
há mais ou menos 8, 9 anos, e eles utilizam, eu amo esse quadro, eles usam para a vida mesmo. Coletou os dados, vocês vão fazer as técnicas de argumentação jurídica. São 3 videozinhos escritos. Técnicas de argumentação jurídica, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, tá tudo aqui no canal. E depois, para você treinar e tirar suas dúvidas, tem um nivelamento em argumentação jurídica e prática jurídica, que é muito bom. Mas primeiro tem que assistir os outros dois para você compreender e fazer tudo isso certinho. E é isso, pessoal. O objetivo aqui é mostrar como o Visual Law ele pode ser utilizado sem infantilizar suas peças e fazendo com que você ganhe melhor o seu processo argumentativo. Essa é a técnica que eu utilizo no meu dia a dia, que eu utilizo para a minha vida, e eu gosto bastante, eu acho que isso é muito importante para todos nós. Então, utilizar essa sequência de vídeos, coleta os dados, faz argumentos no título, depois organize seu visual para depois escrever sua peça. Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que as suas peças serão mais convincentes e você não vai ter aí peças grandes como diz aqui em Minas, encher linguiça. Então, a gente evita isso dentro desse processo. A gente busca convencer realmente o juiz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse videozinho, ele realmente foi para atender uma demanda do Instagram. E se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai tentando tirar essas dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Espero que todos fiquem bem. Até mais.